Oi, gente! Eu sou a chefe Beatriz Ramalho e está começando a nossa terceira videoaula do nosso curso gratuito de bolos caseiros. Tudo bem com vocês? Quem assistiu a nossa primeira videoaula, onde eu ensinei o bolo de cenoura com cobertura, a segunda aula que eu ensinei um bolo xadrez com passo a passo para fazer o xadrez por dentro e por fora, e hoje eu vou ensinar para vocês um bolo maravilhoso chamado de toalha felpuda, que é aquele bolo que a gente geralmente come, aquele bolo de coco geladinho. Esse é geladinho, tá? Aquele primeiro de cenoura, eu falei com vocês que o ideal é que ele estiver morno, quanto mais fresquinho, melhor. Esse, ele vai estar fresquinho também, porém gelado. Quanto mais gelado, mais gostoso, o sabor, tudo. Então, é uma combinação perfeita. E hoje também está abrindo, aliás, está abrindo não, já estão abertas as inscrições para fazer a inscrição no nosso curso completo de bolos caseiros. Quem já fez a inscrição? Se você ainda não fez, corre, clica no link, preencha os dados direitinho, é bem simples, bem fácil. Qualquer dúvida, chama o administrador do grupo no privado. Pelo amor de Deus, gente, só aceita mensagens do administrador do grupo, tá? Conversa com ele qualquer dúvida que você tiver e corre, porque somente as 20 primeiras que clicarem no link, preencher os dados direitinho, vai garantir a vaga com esse super desconto que a gente está dando de R$ 197 por apenas uma única parcela, com tudo incluso, videoaula, apostila, certificado, suporte, tudo isso por apenas uma única parcela de R$ 47. Tá? Então corre, porque as vagas já estão acabando. E vamos para nossa aula de hoje, que tá maravilhosa. Tá? Hoje nós vamos fazer um bolo, é bem fácil, bem simples, olha, nem precisa de tanto ingrediente, e eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Lembrando que amanhã eu vou passar todas as receitas por escrito para vocês, para ficar ainda mais fácil para todo mundo colocar em prática, hein? E aproveita a semana para tirar dúvida. Então vamos lá, os ingredientes da nossa aula de hoje é 5 ovos, eu separei as gemas das claras, tá? A gente vai separar porque a gente vai bater as claras em neves. São 5 ovos, pode ser caipira, branco, 1,5 xícara de açúcar. O açúcar pode ser cristal, refinado, demerara, o que você tiver em casa. Eu tô utilizando cristal, que dá super certo. 1 xícara de leite em temperatura ambiente. 1 colherzinha de fermento em pó. Se a sua farinha já tiver o fermento, não tem necessidade de acrescentar 1 colher, tá? E 1,5 xícara de farinha de trigo. Então vamos começar batendo as claras em neve. Vou trazer a câmera mais para perto para vocês acompanharem esse processo. Então como nós vamos fazer? Eu já vou arredar para cá a farinha, o fermento e o leite que nós vamos utilizar daqui a pouco. E agora a gente vai bater primeiro as claras em neve. Então eu vou colocar as claras, vou deixar bater em ponto de neve. Assim que chegar no ponto, vou ir acrescentando as gemas uma a uma, até misturar bem. Aí eu mostro pra vocês como que vai ficar vai ficar tipo um creminho, vai ficar mais amarelado, né? Primeiro vai ficar claro em neve, depois, na medida que eu vou colocando as gemas, vai ficando mais amarelado. Então vou começar aqui, colocar as gemas, as claras, e vou bater em velocidade alta mesmo. Pessoal, ficou um creme bem amarelinho, bem fofinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Viu como que fica? Fica dessa forma. Agora nós vamos acrescentar o açúcar. Essa parte de bater os ovos é muito importante a gente bater bem para não ficar com cheiro de ovo. Dica, se você quiser ter certeza que realmente não vai ficar com cheiro de ovo, você pode peneirar as gemas, tirar aquela pele dela para não ficar com cheiro de ovo também. Mas se você bater bem, eu bati depois eu deixei bater até ficar em ponto de clara em neve, e depois eu fui acrescentando as gemas uma a uma e batendo bem. Depois que eu acrescentei todas, eu deixei bater por mais 5 minutos para ter certeza que não tem cheiro de ovo nenhum. Agora eu vou continuar batendo em velocidade média e vou ir acrescentando aos poucos o açúcar. Vou acrescentar com uma colher, tá? Tudo isso para não perder a aeração dos ovos. Então vamos lá, vou bater em velocidade média e acrescentar o açúcar aos poucos.
Bom, pessoal, agora que a gente já bateu as claras em neve, colocou as gemas, bateu aos poucos e depois foi acrescentando o açúcar aos poucos e deixamos bater, aí agora nós vamos ir acrescentando aos poucos. Já vou virar aqui, ó, o fermento, vou virar aqui na vasilha da farinha. Aí. Se a sua farinha, lembrando que se a sua farinha já tiver o fermento, não precisa acrescentar uma colher, tá? E aí nós vamos ir sempre peneirando, que é muito importante. Vou ir colocando aos poucos a farinha e o leite. Vou intercalando e vou misturando com o fouet. Então, vou colocar aqui um pouco de farinha com fermento. Muito importante ir colocando aos poucos para não perder a aeração. Vou colocar só mais um pouquinho. E aí nós vamos misturar de baixo para cima. Aquele mesmo movimento circular de baixo para cima. Dessa forma a gente garante que não vai perder a aeração dos ovos e que vai ficar uma massa bem fofinha. Agora que eu já misturei, vou colocar metade dessa xícara de leite. Sempre passando no fundo, para ter certeza que tá ficando uma mistura bem homogênea, ó. Agora eu vou colocar mais farinha. Sempre peneirando. Mistura. E fazer isso, pessoal, não é frescura, não é nada disso. É importante para ter uma massa fofa, sem glúten, sem ser uma massa pesada. Lembrando que o meu forno já tá ligadinho, pré-aquecido a 180 graus. 15 minutinhos antes. Agora eu vou acrescentar o restante do leite. Estou utilizando leite integral, tá? Mas você pode utilizar o leite de sua preferência. Ó, olha como já tá bem homogêneo. Agora nós vamos acrescentar o restante da farinha. Aí. E vamos misturando. Sempre conferindo as laterais e o fundo. Pra ficar uma massa sempre 100% misturada. Às vezes a massa ácida dá um monte de bolinha, é porque não misturou direito, ou na hora de colocar na forma não ajeitou na forma direito. Olha só, pessoal, como que fica uma massa bonita, olha. Então, agora que eu já misturei, vou passar para uma forma untada. Bom, então já tô aqui com a minha forma. Essa forma ela é de 25 de diâmetro, 10 de altura. E aí, vou untar ela daquele jeito que eu já ensinei pra vocês. Pode passar margarina ou manteiga, você pode untar da forma que você preferir. Com papel manteiga, com desmoldante, com gordura vegetal. Só que o ideal é sempre untar somente no fundo da forma. Não precisa de untar as laterais. Pra crescer uma massa bem retinha. Então, deixa eu untar bem aqui no fundo. Vou mostrar pra vocês. Aí é só certificar que embaixo, né, no fundo, tá 100% untado. Que aí na hora de soltar não vai ter problema algum. É só passar uma faquinha que já vai soltar perfeitamente.
Aí, ó, passei somente no fundo. Agora eu vou polvilhar farinha de trigo. Polvilhar farinha de trigo aqui no fundinho. Aí, untei bem o fundo, vou tirar o excesso da farinha. Sempre é importante tirar esse excesso, senão vai ficar grudado na massa. Aí, untei somente o fundo, primeiro com a manteiga ou margarina, depois eu polvilhei a farinha de trigo, só no fundo, tá vendo? Depois na hora de soltar a gente vai passar uma faquinha e já vai soltar 100%. Agora que eu já untei, então agora vamos virar essa massa aqui dentro da nossa forma. Virar aqui com cuidado para não pegar no meio. Aí, raspar aqui pra pegar tudo. Falei pra vocês tomar cuidado e deixei cair aqui. Esse pedacinho, a gente sabe que ele vai assar demais. Mas o ideal é não deixar cair aqui em cima, porque aqui é um alumínio, esquenta e vai ficar um pedacinho, tipo só um pinguinho, e esse pinguinho vai dar cheiro de queimado. Então, como eu deixei cair aqui, ó, eu vou limpar para não dar cheiro de queimado. Bom, pessoal, então eu vou levar essa massa pro forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutinhos antes. Já expliquei para vocês a importância disso na primeira aula, então se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. E enquanto isso eu vou levar essa massa para poder assar. E já volto para mostrar o restante para vocês. Pessoal, agora nós vamos fazer a cobertura do nosso bolo, tá? Na verdade não vai ficar bem uma cobertura não, vai ficar mais para uma calda do que para uma cobertura, para ficar um bolo bem molhadinho de coco. Então o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar meia caixinha de leite condensado, 100 ml de leite e 200 ml de leite de coco. Então eu vou colocar aqui na minha vasilha, não precisa ir ao fogo, tá? Deixa eu começar a colocar aqui. O leite condensado, o leite e o leite de coco. Se você tiver o leite de coco caseiro, pode utilizar também. Colocar tudinho. Tô colocando aqui na vasilha pra gente poder misturar. Vou misturar com o fouet pra ficar mais fácil, mas pode misturar com um garfo, só pra ficar bem homogêneo. O leite condensado, ele precisa derreter. Derreter não, né? Ele precisa se misturar para ficar uma caldinha. Nós vamos misturar até você perceber que tá tudo misturado, homogêneo. Dá para misturar com um garfo, viu, pessoal? Aí, agora que já misturou tudinho, eu vou virar aqui na bisnaga pra gente poder depois molhar o bolo pra ficar mais fácil. Olha, fica assim, ó, bem misturado. Continua uma mistura líquida, mas fica misturado, porque o bolo vai sugar essa calda. Acho que eu vou fazer bagunça aqui, deixa eu colocar aqui pra ficar melhor. Aí, sobrou um pouquinho, quase nada, mas nós também vamos utilizar. Então agora eu vou pegar o bolo ali pra gente poder desenformar ele. Pessoal, já peguei o bolo, olha como ele tá assadinho, ele tá morninho ainda. Deixei ele esfriar um pouco pra mim conseguir desenformar ele perfeitamente. Tá pouco coisa quente. Então, olha como ele cresceu retinho, tá? Do jeito que eu expliquei pra vocês. Agora eu vou passar a faca na lateral pra poder soltar.
de passa. Aí, no meio não tem necessidade, ó, já tá soltinho. Só em cima, porque essa parte que cresce, como eu utilizei o açúcar cristal, ele dá uma leve açucarada por cima. Então a gente solta só um pouquinho. Não precisa enfiar até lá no fundo, não. E agora a gente vai sacudir. Pra gente ter certeza que tá 100% solto, se não ficou nenhuma parte sem passar a faca, pra gente poder desenformar. Ó. Mas só de fazer isso, como a gente untou bem o fundo, só de fazer assim você já percebe que tá solto. Ó. Aí, tá bem soltinho. Agora eu vou desenformar. Olha que bolo lindo! Prontinho. Olha lá, o fundo, ó. Fundo que a gente untou, a lateral que a gente não untou. Gruda, mas como a gente passa a faca, ele solta direitinho. Então, olha como que ficou um bolo lindo, 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 lindo. Agora eu vou pegar um garfo e nós vamos furar ele pra gente poder colocar a calda. Bom, agora que a gente já desenformou esse bolo, ele ficou lindo desse jeito, olha como ele tá extremamente fofo. Agora nós vamos furar esse bolo, para a gente poder jogar a calda e ele absorver bem. Vou furar com o garfo, porém, como o bolo tá alto, o garfo, ó, ele não vai enfiar até lá no fundo, ó. Tá vendo? Não tá enfiando até lá no fundo, tá muito fofa essa massa. Então, eu vou furar com o palito, que vai ficar mais fácil pra gente. Se a sua forma for maior, o bolo vai crescer um pouco menos, aí você pode ir enfiando com o garfo. Mas com o palito, ó, já vai dar um resultado bem legal aqui pra gente. Então, nós vamos furar bem, pra ele poder absorver bem essa calda. Ficar um bolo bem molhadinho. Aí a gente fura bem, ó, pra ele ficar um bolo bem molhadinho, bem absorvido. Tô furando tudo. Inclusive nas pontinhas. Olha como tá fofa essa massa, gente. Então aí a gente vai furando. Essa parte aqui tá assim por causa que é onde a gente untou. Aí, dá umas furadinhas assim na lateral também. Furando, girando. Agora que a gente furou bem, nós vamos ir colocando a calda, assim, ó. Que aí o bolo vai sugar essa calda. Esse bolo, ele precisa estar geladinho. Então, a gente vai colocar bem aqui a calda e depois nós vamos levar esse bolo para a geladeira. Pode escorrer, não tem problema. O cheiro tá tão bom que tá me dando água na boca. Nossa Senhora. Eu adoro coco, gente. Pode deixar escorrer no meio assim, tá? É intencional mesmo. Demora um pouquinho mais para ele absorver essa calda, por isso que ele precisa ir para a geladeira, porque é leite de coco. O leite de coco ele é mais denso. Molhar bem aqui na lateral, pode deixar escorrer. Tá vendo aqui que já tá abaixando, ó, já tá sugando? Só que é um processo mais devagar, porque é uma calda mais densinha, ó. E a gente repete o processo. Molhando bem. Vou molhar bem aqui também, para poder pegar por toda a lateral de dentro do bolo. Quanto mais molhadinho, mais gostoso. Vou molhar mais aqui, tem lugar que ainda não molhou. Esse bolo, a gente pode fazer tanto assim nessa forma de bolo caseiro. Deixa eu ver mais, enquanto a gente vai conversando, ele vai sugando essa calda. Aí, esse bolo a gente pode fazer na forma com buraco no meio, para ser o bolo caseiro. Pode fazer também naqueles tabuleiros quadrado ou redondo, grande, que aí a gente faz ele grande assim.
Depois a gente parte ele no meio, pode partir os pedaços, né? Molhar direitinho desse jeito, leva pra geladeira. Depois você pega os pedaços e embrulha com papel alumínio. Sabe aquele bolo de coco no papel alumínio que a gente comia? Ah, minha boca tá enchendo de água. Que a gente come tanto em festa de aniversário. Eu tenho clientes que me ligam e encomenda todo dia à tarde aqueles pedaços de bolo para poder fazer um café da tarde com as crianças. As crianças amam. Para levar para escola, para levar para creche, para levar para serviço. Gente, dá para você vender tanto o bolo assim, quanto o bolo em pedaços enrolado no papel de alumínio. Ou você pode levar o bolo assim e chegar na hora você partir a fatia para o cliente. Tá? Vende muito. Olha como já tá sugando bem a calda. Tem lugar que ainda não molhou, tá vendo? A intenção é que molhe por completo, que depois a gente vai passar o coco. Então a gente vai colocar o coco. Então vamos molhando. Com a bisnaga fica mais fácil para poder aplicar. Mas se você não tiver essa bisnaguinha de ketchup, a gente também pode molhar com uma concha, com a colher. Dá super certo. Nossa senhora, que cheiro. Aí, agora, eu vou colocar o coco. Eu comprei esse coco aqui, ó, que ele é mais pedaçudinho. Aqui tem 100 gramas de coco ralado, em flocos, né? E aí eu vou colocar ele em cima do bolo. Pra misturar com a calda. Pra gente poder levar pra geladeira e ficar tudinho bem gelado. Além de enfeitar, fica um sabor espetacular. Colocar no meio também, colocar em volta. Acho que quanto mais coco, mais gostoso. Por isso, é exatamente por causa do coco, esse coco grande assim, ó, que esse bolo chama toalha felpuda. Agora vocês estão entendendo o porquê de toalha felpuda. Aí a gente coloca também na lateral. Até pra enfeitar, pra ficar gostoso, pra misturar com essa caldinha, que depois na hora que você parte, aí você pega um pouquinho da caldinha e coloca em cima do bolo. Fica sensacional. Este bolo a gente vai levar ele pra geladeira e vai deixar ele na geladeira gelando por 2 horas. E aí ele já tá prontinho, gostoso, delicioso para consumo. Aí prontinho. Deu exatamente um pacotinho de 100 gramas de coco. Limpa aqui a lateral para ficar bem limpinho, sempre é importante. Agora eu vou levar esse bolo para gelar na geladeira, bem tampado, vou tampar. Por isso que eu já gosto de utilizar nesse pratinho aqui de embalagem, que já vem com aquela parte de cima, que a gente embala direitinho para levar para geladeira. Então eu vou embalar ele desse jeito, vou levar para geladeira para ele poder gelar por 2 horas e volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, pessoal, o bolo já gelou, ficou 2 horas na geladeira para ele ficar bem geladinho, bem gostoso, tá? Ele precisa ficar no mínimo 2 horas na geladeira para poder gelar. Outra dúvida que eu sei que vocês vão me fazer, quanto tempo essa massa demorou para poder assar? Ela ficou no forno 35 minutos a 180 graus, tá? Mas vai depender de cada forno, tudo direitinho, mas é em média esse tempo aí, tá? Lembrando que antes de 30 minutos não abra o forno. Agora que já ficou lá na geladeira, esse tipo de embalagem vocês acham em qualquer loja de embalagem. Então olha pra vocês verem como que ficou um bolo bem gostoso. Nossa, gente, tá me dando até água na boca. Ficou uma verdadeira toalha felpuda, cheia de coco, que eu amo coco. E esse bolo desse jeitinho aqui, eu vendo aqui na minha cidade, na minha região, a R$15, tá? Mas isso vai depender da sua região, da sua clientela, tudo direitinho. Então, esse é o valor que eu cobro pelo meu bolo.
Antes de você falar o valor certo, calcula direitinho tudo que você gastou. Eu gosto de fazer a regra de 3, né? Porque cada região as coisas têm um tipo de valor, né? Pode ser que na minha região a farinha de trigo é tanto, na sua é outro. Então, por isso que eu sempre indico vocês a fazerem a regra de 3, calcular direitinho o que vocês gastaram para fazer esse bolo e multiplicar por 3. E daí você vai saber se você pode cobrar ou mais caro ou mais barato, tudo direitinho, tá bom? Mas esse bolo desse jeito, com esse coco, com essa cobertura, tudo direitinho assim, eu cobro a R$15 na minha cidade. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. As inscrições do nosso curso de bolo caseiro já estão abertas, então corre, clica no link azul para você não perder a sua vaga. Inclusive, as vagas já estão acabando. Abri uma turma menorzinha para conseguir dar um suporte de qualidade para cada uma das alunas, né? Final de semana, feriado, suporte 24 horas diretamente comigo. O curso tem videoaula, tem apostila, tem suporte, tem o certificado profissional com o seu nome e com a minha assinatura e a carga horária. Então corre, tá imperdível, né? Essa promoção de R$197 por apenas uma única parcela. Gente, é uma única parcela de R$47. Né? Como eu falei com vocês, um bolo xadrez que vocês vendem já recupera esse valor. Então, corre porque tá imperdível essa promoção, essa oportunidade, garante a sua vaga. Qualquer dúvida, chama o administrador do grupo no privado que ele vai te ajudar. Mas é bem simples, é só clicar no link, preencher os seus dados direitinho e escolher a melhor forma de pagamento para você. Você pode estar fazendo no boleto bancário, no cartão de crédito ou no cartão de débito. Então aproveita essa oportunidade e é isso. Agora vamos partir esse bolo para ver como ele tá por dentro. Partir aqui. Olha essa massa como tá fofinha. E muito molhadinha, ó. Como é que tá molhadinho. Coloquei bastante calda. Aí. Agora deixa eu pegar aqui o prato. Olha, pessoal, que delícia, como tá uma massa bem airada, ó, bem fofinha. Aí essa caldinha que a gente coloca no meio e aqui na lateral, ó, você pode pegar na hora que partir o pedaço e passar assim, pra ficar ainda mais molhadinho.